Oi, gente, boa tarde. Só organizar aqui. A gente vai falar hoje sobre autorresponsabilidade. Deixa eu esperar o Charles. Charles é o meu convidado que vai estar com a gente hoje falando sobre esse tema. Deixa eu chamar aqui o. Vamos lá. Charles, você chama eu ou eu te chamo? São 4h56. A gente entrou na hora que a gente disse que ia entrar, né? Que era 4h55. Aqui o meu convidado, Charles. Aí eu já mandei aí o convite para você, Charles. A gente vai falar hoje. Oi, tudo Olá, bem? boa tarde a todos. Boa tarde, Olavo. Tá tudo ótimo. Boa tarde. Gratidão aqui por essa oportunidade. Pois é, hoje a gente vai falar de um tema que é autorresponsabilidade. Eu falei já algumas vezes aqui no Insta que eu ia trazer esses assuntos importantes que ajudam a gente a crescer, edificam a gente, né? E eu acredito que autorresponsabilidade é um tema super importante. Tem um exemplo, daqui a pouquinho eu vou trazer esse exemplo aqui para ti. E eu acho que esses temas ajudam a gente a ser pessoas melhores no dia a dia, no lado profissional, né? Passei a ler um livro, tem um livro, né? Inclusive foi um presente teu, né? Lá o de autorresponsabilidade. Esse aí, ó. O poder, é verdade, o poder da autorresponsabilidade. Muito, olha, eu acho incrível como é que tem gente ainda que não tem a oportunidade de ter esse conhecimento que é importantíssimo. E a gente vai dar umas pinceladas aqui, né, Charles? Sim. Então, para nós. Olavo, eu te agradeço. Pode falar. Todos sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz por essa oportunidade e falar sobre esse tema tão relevante, tão importante para a vida das pessoas, a fim de que elas tenham esse desenvolvimento pessoal e profissional, que deve ser uma busca constante. Meu nome é Charles Dias, eu sou coach life e representante do livro O Poder da Autoresponsabilidade, escrito pelo Paulo Vieira, ministrante oficial deste livro, e também do Poder da Ação, que é esse aqui, que é Maravilhoso o uma livro. outra indicação de livro, é uma outra indicação de livro que eu faço. E eu vou começar falando o que é autorresponsabilidade. É um nome assim comprido, mas o significado é bem claro, bem fácil de entender. Autorresponsabilidade é a crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado e, portanto, eu sou o único que posso mudá-la. Isso é autorresponsabilidade, eu saber que eu sou o responsável pelos meus resultados, de que eu não tenho fracassos, eu tenho resultados. E se eu cooperar com isso, conforme a minha mentalidade, a minha forma de encarar as coisas, que é a regra 10/90, que também é falado nos 12 livros, 10% é aquilo que me acontece, 90% é o que eu faço com aquilo que me acontece. E quando eu assumo a responsabilidade da minha vida em todas as áreas, eu coloco de propósito aqui, Olavo, o mapa de autoavaliação sistêmico, com essas Hum, 11 áreas, onde as pessoas podem começar de forma específica na vida profissional, em todas as áreas. Então, a partir disso, elas começam a se avaliar, a fazer uma autoanálise e saber até que ponto elas estão sendo responsáveis pelas próprias vidas, ou se elas estão pecando, errando por omissão, se elas estão se omitindo desse privilégio que eu considero um privilégio. Ser responsável pela minha vida é um privilégio. Ou seja, eu posso desfrutar da verdadeira liberdade, eu sei que tu comungas da mesma, somos cristãos, então eu posso falar isso com tranquilidade, de que
Deus, ele nos projetou, Jesus, ele veio para que possamos ter vida e vida em abundância. O ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia Amplificada diz até que transborde. E isso passa por essa crença de que eu posso assumir o controle da minha vida, em vez de entrar no jogo da culpa, que eu digo que começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão e nunca mais parou. É verdade. As pessoas continuam colocando a culpa nas outras pessoas, na política, na economia, colocando no clima ou no passado o que aconteceu com elas, mas ainda não caiu a ficha para muita gente de que elas podem usar tudo isso a fim de serem autorresponsáveis. Sim, foi isso que aconteceu. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou lamuriar? Eu vou ficar chorando a vida inteira? Ou eu vou utilizar isso para ser uma bênção na vida de outras pessoas e crescer, amadurecer? É mais ou menos por aí, né? Gente que às vezes a gente encontra e você pergunta por que não fez? Tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho de ser aquilo, de ter alguma coisa, e aí coloca sempre a culpa em coisas externas. Por exemplo, o que você falou aí no clima, na crise mundial. E o que a gente vê é que a crise provocada, por exemplo, pelo coronavírus, a pandemia que o mundo todo está passando, tem gente que reclama e tem gente que está aproveitando as oportunidades para, inclusive, crescer. Não é nem só se manter, mas crescer também, né, Charles? Exatamente. Criar a oportunidade. Tem uma frase de Napoleão Hill, ele diz mais ou menos assim, se não lhe deram a oportunidade, que tal você mesmo criar uma? Isso dá a ideia de que nós temos poder para criar as condições a fim de que elas sejam favoráveis a nós. Tem um livro aqui que eu deixei separadinho para fazer indicação. É um livro muito bom. As pessoas leem ele assim, alguns que já são amantes da leitura podem ler em menos de 3 horas. A boa sorte. Ele fala sobre isso de uma forma muito clara. As pessoas podem entender essa mensagem, assimilar e aplicar nas próprias vidas. Fala sobre criar a oportunidade, em vez de ficar esperando que alguém faça. Eu considero isso realmente poder para agir, para tomar atitude. Agora, muitas pessoas estão se sabotando. O que é essa E nem sabem, né? Exatamente, exatamente. Elas se sabotam por diversos motivos. Elas deixam de, por exemplo, serem gratas, de perceber os motivos pelos quais elas podem ser gratas, de serem gratas e de expressar essa gratidão com atos, palavras e ações. Uhum. E são 4 armadilhas que impedem as pessoas de serem autorresponsáveis. É arrogância e prepotência, eu sei, eu já dou conta, aquela postura de orgulho, de altivez. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. E se essas pessoas são tão boas, tão maravilhosas e sensacionais, a gente pode olhar para os resultados delas, que com certeza, estou partindo do pressuposto, que se elas afirmam tanto, serem tão maravilhosas, e que não precisam de nada, da ajuda de ninguém, então provavelmente elas estão tendo êxito, elas estão tendo sucesso nos empreendimentos, dos projetos delas. Na verdade, muitas pessoas estão se auto-enganando. Elas não querem ajuda, mas elas culpam outras pessoas pelo insucesso que elas têm nas próprias vidas. Ou até mesmo, Charles, você está falando aí, eu estou me lembrando aqui de vários trechos que eu já li de textos nesse sentido, de que a prosperidade ela não é medida pela quantidade de dinheiro, porque prosperidade envolve muita coisa, né? E a gente olha, o primeiro parâmetro das pessoas é olhar quanto de dinheiro aquela pessoa conquistou. Mas a prosperidade ela envolve um campo bem maior, porque a pessoa às vezes focou numa área ou focou demais no trabalho e ela não usou esses elementos todos de conhecimento próprio, de autorresponsabilidade para crescer em outras áreas. E aí a pessoa foca só no resultado. Dinheiro, achando que aquilo ali é a prosperidade. E não é bem assim, né? Verdade. Muitas pessoas não têm a prosperidade, a plenitude, que essa é a mensagem
que o coaching integral sistêmico apregoa, da plenitude, da abundância. Isso não significa que a pessoa ela é somente abastada de dinheiro, de poder Sim. aquisitivo. Ela vai ter que ter o equilíbrio, e é um equilíbrio, é uma progressão. Ela vai ascendendo em todas essas áreas. Agora, se ela deixar de parar e assumir a responsabilidade de que ela pode sim ser a responsável por toda a sua vida, ela não vai ter essa prosperidade, essa abundância que tanto deseja. E tem alguns motivos aqui, Olavo, que eu quero elencar. Eu falei para ti a respeito da arrogância e da prepotência, mas tem também a vaidade. Há muitas pessoas que não são autorresponsáveis porque elas estão preocupadas em impressionar as pessoas. É um mundo que apregoa muito o parecer em vez do ser. O ser é a base, é a identidade, é a crença de identidade. Depois é o que eu posso ter, que é essa crença de capacidade. Depois o que eu tenho, que é a crença de merecimento. E isso é a base para que as pessoas possam progredir, possam ter avanços significativos. Vaidade é um fator que as impedem de ser autorresponsáveis. Também atalho, querem um caminho mais fácil, mais rápido, em vez de percorrer por aquele caminho que é um caminho, não é um atalho. O atalho é uma fuga. A pessoa foge daquele caminho que é o correto, o caminho da integridade, que demanda tempo, esforço, perseverança, Trabalho, né? disciplina, trabalho, esmero, domínio próprio, consistência e até mesmo intensidade. E verdade naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo construído, naquilo que está sendo erigido. Nessa era digital a gente está vendo muita coisa instantânea e aí esses resultados as pessoas acham, as pessoas querem esse resultado muito rápido, né? Sucesso às vezes no seu empreendimento, você abrir um negócio agora, você já quer naquele momento seu vizinho do lado ou uma pessoa que você conhece já tem um sucesso, você não sabe o quanto aquela pessoa foi consistente ali, né? Foi persistente, passou por crises, aprendeu, buscou lições com outras pessoas, cases de sucesso, e às vezes as pessoas querem realmente esse lado mais rápido, né? E aí elas não se responsabilizam. Tipo, se você tem um resultado hoje, o que você tem aí, seja na sua vida pessoal ou profissional, aquilo ali é isso que você trouxe aqui pra gente, né? Aquilo ali, de certo modo, é o que você fez. Você é responsável por aquilo que você produziu. Poxa, eu produzi pouco e a culpa é do governo que não me deu isso, a culpa é sei lá, bota sempre a culpa em outras pessoas, quando na verdade você é que determina, né? E você é que faz a sua medida. Quanto mais você faz, quanto mais você se esforça, porque é bem complicado. As pessoas, essa questão que tu falou aí é primordial, do egocentrismo, da falta de humildade, Vaidade. vaidade. Isso aí é terrível. Eu quero, na verdade, a gente está discutindo hoje porque o Charles ele tem essa questão de coach, ele é um profissional que ajuda, né, as pessoas, coach de vida, né, Charles? E aí eu queria saber o Sim. seguinte, que eu andei ouvindo umas conversas aí e eu acho que é super, super verdadeiro. O perfeccionismo, ele atrapalha demais, né, a gente. As pessoas elas ficam tão preocupadas em serem perfeitas e acabam não fazendo. Tem um amigo meu que ele diz que o feito é melhor do que o perfeito, né? As pessoas querem tudo perfeito. Por exemplo, uma live como essa aqui. As pessoas, muita gente, eu não vou fazer uma live porque aí começa a botar um monte de problemas, né? O horário, eu não sei o que as pessoas vão achar, o que a pessoa vai pensar. E o perfeccionismo tem atrapalhado muita gente, né, Charles? Verdade. O perfeccionismo, ele esconde uma tremenda insegurança. A pessoa, ela acredita que o que ela produz é o que ela é. Ela confunde o trabalho dela, a ação, o que ela está construindo, como se fosse algo que a representasse. Quando, na verdade, o fato dela ter construído alguma coisa, dela ter projetado,
Aquilo é uma potencialidade, habilidade, capacidade, competência. Então, a pessoa, quando tem essa visão de que ela aprende o tempo todo, ela vai ficar mais tranquila de começar a empreender algo. Então, ela vai identificar, se eu estou errado no ponto X, eu vou poder rever esse projeto, por exemplo, e fazer um ajuste, fazer uma adaptação. Porque essas pessoas, elas têm a tendência de ficarem bitoladas em um ponto só, enquanto elas podem desbravar outros campos, elas podem romper, elas podem crescer mais. Então, elas ficam focalizadas, esse é o foco. Daniel Goleman, na obra Foco, ele disse que a capacidade de focar, manter e qualificar o foco está diretamente ligado à inteligência emocional. E a pessoa perfeccionista, ela não quer reconhecer, parar para pensar isso, porque, Olavo, o fato é que essa autoanálise, esse examine-se a si mesmo, ele não é só antes da ceia, ele tem que ser diário. As pessoas que estão comprometidas em serem autorresponsáveis, ter êxito nas próprias vidas e começar a progredir, ter relacionamentos melhores, a princípio consigo, com os outros, com Deus, com a vida como um todo, à medida que elas se dispõem, elas vão melhorando, elas vão se desenvolvendo, os resultados vão aparecendo. E há muitas pessoas que estão numa zona de mediocridade. Elas andam, o que tem que fazer? É somente isso. Então, eu vou fazer só isso. Não vou fazer nada além. Ele tem uma intenção boa de apresentar um excelente trabalho. Agora, há uma diferença entre perfeccionismo e excelência. Excelência, eu faço o máximo que eu posso. Eu faço aquilo com integridade, eu Mas faz, faço né? com todo o meu coração. Eu amo essa referência que fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com toda a força, de todo o teu entendimento. Ou seja, é o tudo. A pessoa excelente, ela se entrega totalmente, sem reservas, no que ela for fazer, e faz sempre além. Agora, o perfeccionista, ele tem a intenção de produzir, de fazer bem. Só que ele fica tão inseguro, com medo do que as pessoas vão pensar, o que vão dizer, o que vão fazer. E aí, ele tende a ruir e a não produzir o suficiente. Planeja muito, né? Perde muito tempo com planejamento Sim, e perdendo tempo também com o que o outro vai achar, o julgamento, o que a pessoa vai achar daquela tua atitude, seja da ação, enfim, a pessoa perde muito do que pode viver, né? Com essa bobagem. demais. Tem alguns motivos que eu vou elencar aqui, que é do livro O Poder da Ação. Ele é complementado à autorresponsabilidade. E tem alguns motivos pelos quais as pessoas não são gratas. E por que eu vou fazer esse elo em relação ao perfeccionismo? Porque em vários pontos isso pode convergir, como, por exemplo, um sentimento de inferioridade extrema. Uhum. Pessoas inseguras, elas se sentem inferiores, como se estivesse o tempo todo à margem da sociedade, internamente. Fora, elas podem até parecerem seguras, confiantes, mas por dentro é o que vale. Uhum. Então, se essa estrutura intrapessoal está sólida, saudável, essa pessoa, se está resolvida, ela não vai ficar fixada em pontos que não são relevantes. O outro ponto é a arrogância e a prepotência. Então, eu tenho que fazer perfeito, porque eu não posso ficar abaixo, que está linkado à inferioridade. O outro é o narcisismo, ou autoimagem distorcida. Uhum. Eu sou o máximo. Eu sou o cara daqui. Então eu tenho que me destacar, eu tenho que ganhar o prêmio todo ano. Eu tenho que ser o destaque, eu tenho que todo mês bater essa meta, eu tenho que ser o modelo, continuar, porque se eu ficar em segundo lugar, então não vale mais. Será que o que vale é a sua identidade, é a sua capacidade, quem você é, ou aquilo que você faz? Você está fixado em quê? Porque, Olavo, nem todos os dias nós somos 100%. A excelência Verdade. nos leva
a querer fazer sempre o melhor. Mas as emoções vêm e vão, sobem, descem, aparecem e desaparecem, aquecem, arrefecem. E quando eu sou autorresponsável, eu entendo, e a inteligência emocional passa por isso, eu reconhecer que eu tenho emoções, e emoção é diferente de sentimento, vou até ter que explicar isso rápido. Emoção é uma reação que o cérebro tem a um estímulo externo. Emoções universais, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. São emoções universais. Sentimentos é aquilo que eu vou internalizando, assimilando, trabalhando, e eu vou ficando com aquele sentimento arraigado aqui. Um outro ponto que impede as pessoas de serem autorresponsáveis são mágoas e ressentimentos. O que me fez, olha, eu não esqueci o que você fez comigo em 2002. Guarda 2002, aquilo, né? Há muitos casamentos que estão ruindo por conta disso. Porque no momento em que a coisa aperta, em que a porta fica estreita, começa o jogo da culpa. Você me tirou do sério. Você não faz o que eu espero. Você me atrasou. Que tal se eu tivesse acordado mais cedo? E me planejado, e me organizado, na noite anterior, para não ficar procurando a chave? Então, são pontos essenciais que cada um depois pode trazer e pensar. Eu estou agindo dessa forma? A minha vida está aí nessa... que um outro impedimento é a zona de conforto? Tá tudo bem. A zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. E eu complemento isso, Olavo, dizendo o seguinte, que muitas pessoas que fogem da autorresponsabilidade, elas dão desculpas. Falaste a respeito, por exemplo, a pessoa tem que fazer uma live, ela vê a necessidade de fazer, mas ela fica dando desculpas. E desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. Desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. As pessoas costumam dar desculpas. Eu chego atrasado no trabalho por causa do trânsito. Que tal sair mais cedo? Por que as outras pessoas que têm filhos e elas chegam cedo apesar de morarem mais longe? Tudo isso é necessário analisar, porque são pontos essenciais para essa autorresponsabilidade. Charles, tu tá falando dessas questões aí, eu fiz algumas anotações aqui. Agora, é difícil, eu não diria nem difícil, é preciso a pessoa se autoavaliar, né? Ela tem que identificar que precisa mudar. Porque tem gente que é tão dona de si mesma, que é tão cheia de si, que ela não percebe essa necessidade que ela tem de mudar. Então, assim, como que a pessoa começa, como é que faz para começar a esse processo de mudança, de autorresponsabilidade, até de mudança? Porque no momento que você muda essas questões, você vai mudar também o resultado lá na frente, né? Como é que eu faço para começar? Então, o primeiro passo é saber como é que está esse meu, vou ser redundante aqui, estado atual. Como eu estou hoje, profissionalmente? Como eu estou gerindo as minhas emoções? A forma como eu estou lidando com a minha cônjuge, com o meu cônjuge. Quais os resultados que eu estou tendo, por exemplo, em relação à minha vida financeira ou intelectual? Quando a pessoa para, Olavo, para fazer esse levantamento, ela identifica tantos pontos, tantos bloqueadores, e se ela diz, eu vou mudar isso aqui. O problema é que as pessoas, é como a gente falou lá no início da live, elas querem mudança instantânea. Um exemplo disso, eu vejo muito no meio dos cristãos. Eu sou cristão, mas eu acredito que Deus, ele age no sobrenatural. E ele vai me dar graça para agir no natural. O que compete a mim, a minha autorresponsabilidade, a capacidade de assumir o controle da minha vida, a direção do carro da minha vida. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me ajudar. Eu tenho que me abraçar. Eu tenho que reconhecer o que eu tenho na minha vida que está sendo um defraudador. O que está me sabotando? Quais são as crenças limitantes que estão me impedindo de avançar? Como é que está a minha comunicação? Eu estou sendo assertivo ou eu estou sendo agressivo? Eu estou em demasia, eu estou me excedendo na comunicação ou não?
Eu estou pensando em como dizer ou eu somente quero falar o que vem à minha cabeça? E aí eu estou comprometendo os meus relacionamentos sociais, profissionais, o conjugal por conta disso. Eu estou colocando em várias direções. Então, como é que estão os meus pensamentos? A Joyce Meyer, que é uma autora que eu gosto muito, eu separei até esse livro aqui, eu estou amando, porque está tudo percorrendo tranquilamente aqui. Campo de Batalha da Mente, gente. Leiam esse livro. Ela tem uma série, mas Vou anotar aqui. esse livro é maravilhoso. Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Ela fala Provérbios 23:7, se eu não estou enganado. Ela diz o seguinte, na verdade a referência de Provérbios 23:7 diz o seguinte: onde a mente vai, o homem a segue. E a Joyce Meyer, ela tem uma versão que deixa mais clara essa referência. Ela diz o seguinte: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o que tem permeado a minha mente? O que é puro, o que é agradável, o que é respeitável, o que é justo, o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupa os meus pensamentos. Os meus sentimentos, eles são bons? Eles têm gerado bons frutos ou não? Eu tenho tido inveja, me comparado, tenho guardado mágoa, ressentimento, amargura, falta de perdão, rancor no meu Se coração. limitado bastante, né? Muito. E sentimento enterrado vivo nunca morre. Ele fica sugando a vida, a vitalidade, a força, a energia da nossa alma. A nossa alma é a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. A nossa mente diz o que nós pensamos. A nossa vontade diz o que nós queremos. As nossas emoções dizem como nós nos sentimos. É vida integral e sistêmica. Não dá para dissociar. Eu estou maravilhoso no meu trabalho, mas meu casamento está arruinado. O que adianta? Eu Tá estou tudo vivendo a vida interligado, né? plena. Exatamente. É um trabalho, uma dedicação constante. Mas eu sou o protagonista da minha vida. Eu sou o capitão desse navio. Eu não sou um marinheiro à espera de ordens. Eu sou o diretor do filme da minha vida. Eu não sou um personagem que deixa eu ver se me chama para poder entrar. Não, eu me pronuncio. Eu vou ser proativo. Eu vou demonstrar amor com atos, palavras e ações. O amor é o que o amor faz. Eu perguntaste a respeito de como fazer. Quando eu me abraço, eu estou dizendo, eu me amo. E é diferente de somente pronunciar. Quando eu falo, eu vou reconhecer e vou trabalhar com isso, eu estou dizendo, eu amo a mim mesmo. E eu só posso dar o que eu tenho. Tu só pode dar o que tu tens. Olá. Não dá para... É impossível dar amor, dar atenção, afeto a alguém e eu não tenho isso. Eu posso estar idolatrando em um relacionamento tóxico. Isso tudo é autossabotagem, é autoengano, é uma mentira. E quem pode romper com isso? Pode vir psicólogo, pode vir psicanalista, coach, terapeutas. Se a pessoa deixar de decidir, esse é o ponto-chave. Decisão. Tem uma frase de Richard Bandler, ele diz o seguinte: por que continuar sendo a mesma pessoa se eu posso ser alguém muito melhor? É verdade. Tá caindo fichas aí, pessoal? Lembrando que as pessoas podem participar, né? Quem que tiver uma colocação aí para falar. Agora há pouco eu estava vindo, viu, Charles, no trânsito, e aí eu vi uma situação que é muito comum. Um motorista, um motoqueiro, um motociclista, ele meio que fechou o rapaz do carro, né? E aí o rapaz do carro buzinou porque ele queria passar, não sei o quê, porque ele acha que a via é dele e o motorista tem que se virar. Já o motociclista, perdão. O motociclista acha que ele tem que observar porque ele é menor e fica naquela dualidade. Um achando que a responsabilidade para não acontecer um acidente é sempre do outro. E aí gera aquela raiva, aquela discussão, de repente até estraga o dia de ambos ali, com tanto palavrão que ambos disseram um para o outro ali, falta esse reconhecimento da autorresponsabilidade, né? É verdade. As pessoas, Olavo, elas andam como uma panela de pressão. Se disser alguma coisa, sabe quando a panela de pressão está ali trabalhando e a gente encosta o dedo na tampinha, ela... Ninguém pode falar nada.
É. Uma das frases que muitas pessoas amam dizer logo pela manhã é: eu não estou boa hoje, não estou boa. E começa a irradiar, como se a vida fosse uma grande inimiga e as pessoas todas estivessem fazendo complô para que aquela pessoa caísse, para que aquela pessoa não tivesse sucesso. Agora, as emoções estão aqui, os sentimentos estão aqui, eles não estão fora, é dentro. E a atitude, ela é interior e anterior ao comportamento. É a atitude mental. Eu lembrei de uma pesquisa que um estudioso fez, o Hitzge, Don Juan Hitzge. Uhum. Ele fez um estudo a respeito de pessoas saudáveis e longevas. Qual aí o segredo? E ele verificou que elas tinham um conjunto de condutas e atitudes que era significativo. Condutas do tipo sono, serenidade, sabedoria, sorriso, sexo. E essas pessoas, elas tinham uma expressão maior de serotonina, que é esse hormônio que é gerado quando nós somos gratos, quando nós desfrutamos a vida, do ambiente que estamos, da natureza, enfim. Agora, em contraponto a isso, pessoas que tinham a conduta do tipo reclamação, ressentimento, rancor, a rebeldia, raiva, elas tinham uma expressão maior de cortisol, que é esse hormônio corrosivo. Essas pessoas, elas, como todos nós, sofremos algo na nossa vida. Uhum. Coisas acontecem que nós não esperamos, mas a questão é o que é que nós fazemos com aquilo. Vamos usar para abençoar alguém? Pode ser até o nosso ministério. Boa parte, me escutem vocês aí para mim, porque eu sou um eterno aprendiz, eu ressignifico o que eu digo. Boa parte do nosso processo de cura, de libertação, de autorresponsabilidade, de mudança da página, de encorajamento, de começar a se sentir seguro, confiante para poder agir, boa parte está em ajudar pessoas que foram feridas, tal como nós fomos lá no passado. Hoje estamos sendo agora. Isso é poder. Uhum. E essas pessoas que tinham esse tipo de conduta, Olavo, de ressentimento, rancor, raiva, enfim, elas tinham atitudes do tipo desespero, desamparo, uma vida assim desgraçada por conta dessa atitude, dessas escolhas. Tudo está em torno de decisão. Está em torno de decisão. Existem vários canais no YouTube, existem várias pessoas maravilhosas com uma formação excelente. Se vier para fazer um atendimento e se disponibilizar e a pessoa não quiser, ela vai saber o que fazer. Porque o problema não é saber. Muitas pessoas, elas não são mais ignorantes e inocentes a respeito. Elas sabem o que fazer, mas elas estão dando desculpas, elas estão ali naquela zona de conforto, paralisadas. Porque às vezes é mais fácil, né, para a pessoa ficar ali no cantinho dela, porque quando começa a sacudir a poeira, algumas coisas acontecem e vai demandar esforço, porque isso vai te exigir que você continue, né, e vai te fazer sair. Às vezes a pessoa quer ficar ali na região de conforto e tudo. Agora você falou da decisão, e aí me veio um pensamento aqui, viu, Charles? Porque a decisão, você decide hoje ser uma pessoa melhor. Olha, eu decidi não me frustrar ou não me botar para baixo sempre que eu receber um não. Por exemplo, né? Lembrando que a decisão, ela não é uma mágica. Você decidiu ser feliz, você decidiu ser próspero, você decidiu ser um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, decidiu que vai dar mais tempo para a sua família. Aquela sua decisão, ela é de dentro para fora, ela vai refletir ali no ambiente, no universo onde você vive. Mas ela não vai funcionar, eu estou falando aqui de forma mesmo popular, e aí você que está por dentro do assunto, me corrija se eu estiver errado. Ela não vai funcionar como uma mágica, né? O mundo, de repente, você não vai mais ter aflições, né? Até Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ou seja, a gente acordar feliz, a gente está sempre esperando coisas boas. Eu já trabalhei com gente, por exemplo, que dizia assim,
frases do tipo acontecia uma coisa ruim e já falava, já começava a dizer que o dia ia ser péssimo. Ah, meu Deus, o de hoje promete coisa. Ou seja, a pessoa já vai criando aquela atmosfera de pessimismo, de derrota, de tristeza. E aí fica complicado, né? Porque assim, volto para o que eu estava dizendo, não é uma mágica. Eu lidando com o mundo, né? Eu vou continuar tendo preocupação, tendo tristeza, mas a minha conduta perante essas situações, ela tem que mudar. Eu tenho que lembrar, olha, eu estou no processo de autorresponsabilidade, de autoconhecimento. Deixa eu fazer diferente do que eu fiz antes, né? Em vez de estourar, em vez de ficar triste, em vez de xingar as pessoas, xingar o mundo. É mais ou menos por aí, Charles? Sim, eu lembrei agora de uma técnica, um macete, hashtag fica a dica, e inclusive na minha formação eu me permiti a esse tipo de experiência. Comprar uma liga, colocar aqui no pulso, e toda vez que essa atitude de reclamação, que é também algo perigoso, porque tem as 6 leis da autorresponsabilidade, eu digo já já, mas eu vou concluir essa parte aí. Toda vez que eu agir com reclamação, com pessimismo, ou criticando, julgando, porque tudo isso é fugir da autorresponsabilidade, é se afastar dela. Então, eu reconheço, se eu fiz, eu puxo a liga e solto. O cérebro, nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, nosso cérebro ele vai ser condicionado a, opa, se eu tiver esse tipo de atitude, se o mindset for esse, então eu vou ser punido. E aí nós, pouco a pouco, isso é só uma estratégia. Agora, quando eu falo de decisão, Olavo, eu gosto sempre de enfatizar o seguinte, é uma decisão qualitativa. O que é uma decisão qualitativa? A pessoa decide ter um estilo alimentar. Ela decide selecionar os alimentos e ter equilíbrio no que ela vai ingerir, no que ela vai colocar para dentro. E parar de dizer o seguinte, eu engordei, mas só a pandemia. Eu engordei, mas é porque a minha tia, ela foi lá para casa e ela sabe fazer muitas coisas boas e eu não resisto, eu não consigo. E isso é um sabotador. Mas sabe de uma coisa? A tua atitude, ela demonstra essa humildade. E eu não estou aqui rasgando seda. Eu estou encorajando as outras pessoas a serem claras, verdadeiras consigo. Porque todos somos capazes de fazer isso. E, na verdade, nós queremos ter o corpo bonito. Nós queremos ter saúde. Mas o difícil não é ter um corpo bonito, é manter isso. Não é ganhar um dinheiro, muito dinheiro. Talvez seja desafiador em certo ponto, mas manter isso, fazer os investimentos certos, por exemplo. O difícil não é você saber tudo a respeito de inteligência emocional. E os autores, todo mundo, não. Agora, andar em inteligência emocional, isso sim é desafiador. 6 leis da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade tem 6 leis maravilhosas. A primeira lei, se for para criticar as pessoas, cale-se. Se for para criticar as pessoas, cale-se. Segunda lei, se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão, dê ideias, propunha. Sabe aquele chefe que você, toda vez, eu vou lá, eu falo o problema, e ele diz assim, o que tu já pensou a respeito? Mas o problema é que tem que resolver. E que tal se você parar para pensar em uma possível solução? Utilizar a sua criatividade. Sabe, as pessoas têm vivido de uma forma totalmente invertida. Elas querem que o outro resolva os problemas delas. Quando, na verdade, elas podem fazer um movimento de ida. É o poder de agir. Tem poder quem age, mas poder agir certo. Superpoderes quem age certo na hora certa. Tem que sair dessa zona de conforto. Terceira lei da autorresponsabilidade. A primeira, se for para criticar as pessoas, cale-se. A segunda,
se for para reclamar das circunstâncias de gestão. E a terceira, se for para buscar culpados, busque a solução. Se for para buscar culpados, busque a solução. Quarta, se for para se fazer de vítima, mimimi, me fizeram, aconteceu isso comigo, mimimi. Essa idolatria de se colocar no centro, todo mundo tem que ter pena de mim, dó de mim, e eu fico sugando a vida das pessoas, sendo chato. Se for para se fazer de vítima, eu tenho que me fazer de vencedor. Se for para julgar as outras pessoas, eu tenho que procurar observar o que elas têm de positivo. O que eu posso engrandecer, o que eu posso elevar. Eu sempre volto no ponto do casamento, apesar de ser solteiro. Porque eu acredito que é um dos exemplos mais clássicos. As pessoas quando estão namorando, olavam, oh, meu amor, meu bem, e elas, tudo tá bonito. Depois que casam, e às vezes não passa um tempo não, depois que casam, logo depois da lua de mel, já vê todos os pontos negativos, que às vezes não é negativo, é só uma questão de perspectiva, de observação. Então elas não tomam responsabilidade. Eu casei, eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a outra pessoa feliz. E nesse movimento eu serei feliz, porque eu vou me doar. Isso é o amor. O amor é o que o amor faz. O amor não são essas palavras ditas lá na hora do casamento, ou simplesmente eu te amo. Não é isso. Vai muito além. E encerrando já com essas últimas leis, se for para... tá, vou voltar da primeira, porque eu vou falando aqui, boca grande. Só para criticar as pessoas, cale-se. Se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for para buscar culpados, busque a solução. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for para julgar os seus erros, aprenda. Justificar os seus erros, desculpa, se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. E se for para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. O procedimento, não a pessoa em si, o caráter dela, levar para o lado pessoal. Eu creio que se as nossas ações estiverem norteadas com essas 6 leis, nós vamos ter muitos testemunhos, muitos depoimentos, muitos cases para contar. Verdade, maravilha. Olha, são muitos aprendizados, eu anotei muita coisa por aqui. Eu já estou nessa linha aí, aquele livro é uma bênção na minha vida. Estou lendo ainda o Poder, no Poder do Hábito ainda não li, mas tem aquele... Não, o da autorresponsabilidade, qual é aquele outro amor? De agir que tu falou agora no início da live, o Poder da Ação. É isso aqui. O Poder da Ação. Eu comecei então nas primeiras páginas. Esse livro é maravilhoso. Meu Deus, olha, logo na introdução a gente já vê que aprende muito. Isso aí é fenomenal. Eu me identifico muito com isso aí. E estou aprendendo todo dia. Mas esse nosso aprendizado é diário, né? Pena que a live não dura assim, muito tempo. Assim. A gente tem só essas pinceladas para trazer para os nossos seguidores, tanto os seus quanto os meus. Muita gente boa passou por aqui, teve gente que deu um alô, que deu um boa tarde, e a gente vai só agradecendo. Te agradeço, Charles, a gente já tinha combinado essa live antes, não tinha dado certo, correria do dia a dia, hoje deu certo. Espero que seja a primeira de muitas, porque eu sei que você tem uma bagagem para trocar de experiência com a gente aqui e trazer esse feedback também do pessoal que está assistindo a nossa live, participar, comentar, dar suas opiniões. Eu espero que seja a primeira de muitas, tá? Te agradeço demais pela disponibilidade e espero que outras a gente possa estar junto. Olavo, eu te agradeço, toda a sorte de bênção sobre a tua vida em todas Amém. as áreas, que nesse ano Deus te surpreenda, que venham boas notícias, boas novas, e que tu possa receber promoções. Amém, e vocês também aqui que passaram por essa live. Eu admiro o teu trabalho e eu vejo que tu tens aberto, na verdade, criado oportunidade para que outras pessoas possam mostrar o trabalho delas. E eu quero aqui fazer o convite para vocês que estão vendo essa live agora, que vão ver depois de gravada. Eu tenho um canal no YouTube, um canal de desenvolvimento pessoal e profissional,
tá lá Charles Dias, tem um link aqui disponível na minha bio, no Instagram, e é um canal focalizado, voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional. Vai ser um prazer ter vocês como inscritos e desde já eu agradeço. E eu sei que esse tipo de temática está indo na contramão de tantas más notícias que a gente tem ouvido, que tu tem que compartilhar porque é o teu ofício, mas eu acredito que Deus, para aqueles que nele confiam, ele está mudando a nossa sorte. Amém. Abração Também creio. e Deus te abençoe toda a família também. Obrigado, Charles. Charles, fica com Deus. Até a próxima, viu? Até, eu tô aqui, esme aqui. Isaías, esme aqui. Pronto. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também. Beijo grande. A gente se encontra na próxima. Ah, deixa eu chamar o pessoal. Hoje à noite a gente vai falar sobre comportamento. Hoje a gente vai falar sobre comportamento no isolamento, viu, Chaves? Como é que a gente se comporta? Tanto nessa questão de pandemia, a gente está vendo aí alguns integrantes do Big Brother que também ficaram bem falados aí no Brasil todo. A gente vai falar com uma psicóloga, a Evelyn, que vai dar um perfil aí desse comportamento quando a gente fica confinado. É bem interessante, ela tem muita coisa para falar para a gente, então eu já convido. Vai ser 9h55 da noite, espero todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.